A paz do Senhor Jesus, e vamos para mais um devocional diário de hoje. E o tema do nosso devocional é Mulheres que escolhem a boa parte. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 41 ao 42, que vai dizer assim: mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ontem eu fui pega refletindo nessa passagem, sobre esta passagem de Jesus na casa de Marta e Maria. A palavra diz que Jesus estava em viagem e parou para descansar em um vilarejo chamado Betânia. E estando ali, foi convidado para se hospedar na casa daquelas mulheres. Mas enquanto uma se emaranhava nos serviços, a outra apenas desfrutava da presença de Deus. Ao ler essa passagem, eu me coloquei no lugar de Marta. Marta tinha responsabilidades. Marta era a mais velha e, como mais velha, ela era a mulher da casa. E tinha um compromisso. E como anfitriã, esse compromisso, essa responsabilidade aumentava. Sem falar que aquele hóspede não era qualquer um, era Jesus. Imagina, minha irmã. Você ser pega de surpresa, Jesus entrando na tua casa e dizendo: eu vou me hospedar há alguns dias aqui. Como nós não ficaríamos nervosas, como nós não ficaríamos angustiadas, talvez, em promover uma experiência boa para o nosso Senhor. Imagine receber Jesus fisicamente, em carne e osso na nossa casa. Ainda mais sendo pega de surpresa, talvez ali não tinha um meio de comunicação. Jesus não avisou: vou ficar aí na tua casa hoje, não. Ele estava ali, Marta viu a oportunidade de o convidar para estar na casa dela. Eu fico imaginando Marta preocupada com a organização, com a melhor coberta, com a melhor comida, com todas as coisas para promover uma experiência para Jesus. Eu não sei você, mas quando eu recebo visitas em casa, eu quero que tudo esteja perfeito. Que tudo saia bem, que a pessoa saia da minha casa com a melhor impressão possível. Não quero, ninguém quer que as pessoas saiam falando mal das suas casas. Eu quero que a pessoa saia desejando voltar. Marta queria causar uma boa impressão. Marta queria atender uma expectativa que ela mesma formou em sua mente sobre Jesus, sobre o que Jesus queria, sobre o que Jesus esperava dela. E é sobre isso que nós vamos refletir. Quantas das vezes nós queremos impressionar a Deus, queremos atender uma expectativa de Deus que está só na nossa cabeça. Expectativas essas que Deus não tem sobre nós e a gente inventa, a gente cria na nossa cabeça. Nos bitolamos de coisas, tanto na nossa casa quanto na casa de Deus, achando que isso vai impressionar Deus. Que Deus se impressiona com quanto nós estamos servindo, seja dentro ou fora da sua casa. Mas deixa eu te falar uma verdade que talvez vai até doer. Deus não se impressiona com o nosso serviço. Sabe por quê, minha irmã? Porque nunca foi uma exigência de Deus. O que Deus requer de nós, que Ele pede de nós, é que nós o amemos, que nós o adoremos e cultuemos somente a Ele. Deus não nos exige muito, é a gente que se cobra demais. E às vezes, como Marta, nos indignamos por ver alguém desfrutando da presença enquanto nós estamos ocupadas com o serviço. Não é verdade, minhas irmãs? Estamos ocupadas com o serviço. Estamos ocupadas
com as coisas terrenas, com as coisas físicas, com as coisas materiais, com as coisas palpáveis e visíveis, quando na verdade é invisível. Aquilo que Deus requer de nós é invisível. É aquilo que ninguém vê, mas Ele enxerga. Lembra do filho pródigo, que se indignou quando o pai fez uma festa pelo filho que retornou. Mas a indignação dele não era a festa. A indignação não era nem mesmo com o irmão, com o fato do irmão voltar depois de ter gasto toda a herança. A indignação dele era por fazer tudo certo para o pai e não desfrutar desse momento de comunhão com o pai. Às vezes estamos tão ocupadas com as coisas que não temos tempo para desfrutar do culto, desfrutar da presença do Senhor na nossa casa. Não paramos um minuto só para adorar, só para sentir, só para estar. Porém, a culpa não é do pai, a culpa é nossa, que temos uma ideia de que precisamos servir mais do que estar com o pai. Deus não nos troca, Deus não troca serviço pela presença. E isso é provado pelas palavras de Jesus, quando ele diz a Marta que ela estava agitada e preocupada com muitas coisas, mas nenhuma daquelas coisas era necessária. A única coisa necessária era aquela que Maria tinha escolhido. Ele diz: Marta, Maria escolheu bem. Maria escolheu certo. Maria foi a mulher que escolheu a boa parte. Essa boa parte que Jesus está falando é o estar aos pés de Cristo. É a presença, é a busca pela presença, é o relacionamento com Deus, é a comunhão, é a intimidade, é ouvir a palavra de Deus, os seus ensinamentos e cumprir. Ei, pare de se cobrar tanto. A nossa vida é feita de escolhas e precisamos fazer como Maria e escolher a boa parte. Colocar a boa parte como prioridade. Deus sabe que nós temos muitas coisas. Sim, servir a Deus é maravilhoso, fazer as coisas para Deus é maravilhoso, mas não pode ser prioridade. A prioridade é a boa parte, é a presença. A prioridade é estar na presença, buscar a presença, é estar aos pés dele, é comungar, é ser ensinada dia a dia por ele, é parar a nossa correria para ouvir Deus falar. Essa é a boa parte. E é ela que vai nos sustentar nos dias das adversidades, das dificuldades que virão sobre a nossa vida. É a boa parte que vai nos manter de pé. Amém, minhas irmãs? Essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração hoje, para nós refletirmos o que é que nós temos feito dos nossos dias, das nossas horas. Será que estamos diante dessa correria toda, selecionando, buscando, escolhendo a boa parte? É só nós olharmos para a nossa vida, porque a nossa vida reflete as escolhas que nós temos feito. A nossa vida é o reflexo das escolhas que temos feito. Amém? Vamos orar nessa manhã? Aleluia, Pai. Nessa manhã nós queremos agradecer em primeiro lugar, Pai, por mais essa palavra qual o Senhor colocou em nossos corações. Por mais essa palavra que veio como despertar nessa manhã de segunda-feira para os nossos corações. Que nós venhamos, Senhor, aprender. Que nós venhamos, ó Pai, nos render aos Teus pés e buscar a melhor parte. Que nós não venhamos ficar embaraçadas, envolvidas, emaranhadas pelas coisas terrenas. Muitas das vezes, Senhor, querendo impressionar a Ti com o nosso serviço, com o quanto nós somos dedicadas na casa do Senhor e também
também nas nossas casas, mas que nós venhamos priorizar o teu reino, priorizar a presença, priorizar o estar aos teus pés, priorizar a comunhão, a intimidade, o relacionamento contigo, meu Pai. Nos ensina a medir, nos ensina a remir o nosso tempo, a gastar o nosso tempo com aquilo que é prioridade, com aquilo que é essencial, com aquilo que é importante e necessário. Não deixa as nossas urgências, Senhor, tomarem lugar daquilo que é importante em nossas vidas, que é a tua presença. Toma, Senhor, os nossos dias nas tuas mãos, nos conduz, Senhor, em sabedoria, meu Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu entrego cada uma das tuas filhas nessa manhã nas tuas mãos, pedindo a ti ajuda, Senhor. Sustenta, Senhor, desperta as tuas filhas, que elas não venham perder batalha simplesmente porque estão ocupadas com as coisas terrenas, mas que elas venham fitar os olhos no Senhor, nas coisas celestiais, nas coisas espirituais e não nas coisas terrenas, materiais. Senhor, em nome de Jesus, entrego cada uma das tuas filhas nas tuas mãos. Peço a ti que blinde o coração das tuas filhas, a mente das tuas filhas, que ajude as tuas filhas em tempo oportuno, que levante aquelas que estão prostradas, desanimadas, caídas, desesperançosas, aquelas que já não têm mais fé para buscar, aquelas que não têm mais fé para se levantar. Senhor, que tu venha levantar a tua filha com o braço forte nessa manhã, que o Senhor venha julgar também as causas, pelejas daquelas que estão sendo muitas das vezes humilhadas, que estão sendo muitas das vezes, meu Pai, que estão sendo muitas das vezes combatidas, Senhor, que nessa manhã elas venham ter força, Senhor, para reagir, para buscar, Senhor, direcionamento, que o Senhor venha julgar a causa das tuas filhas, venha dar vitória às tuas filhas nessa manhã. Senhor, guarda a nossa entrada, a nossa saída, a nossa mente, o nosso coração, a nossa casa, e em nome de Jesus nos dá uma semana de vitória, meu Pai. Continua ministrando, palestrando essa palavra nos nossos corações e nos ensinando a servir, sim, mas também a priorizar o reino dos céus. Assim eu te oro, meu Senhor, já te agradeço no nome de Jesus. Amém.